Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Camila Barros. Eu estou muito feliz de te receber e caminhar junto com você dentro dessa semana no nosso movimento Chamados à Excelência. Quero que você seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Nós estamos aqui hoje vivenciando a nossa segunda aula. Na aula anterior, nós tivemos a oportunidade de trabalhar em cima da destruição de 3 mentiras que visam paralisar o nosso chamado, né? Não posso, não tenho tempo e ninguém acredita em mim. E dentro da lista de tarefas que a gente trabalhou, uma delas foi aplicar o método VF, que foi ver e fazer. Fazer o quê? Fazer uma lista sobre 3 coisas que a gente vem procrastinando há algum tempo. E eu consegui cumprir essa lista em menos de 2 horas, né? Uma das coisas que eu não fazia, e você que me segue aí nas redes sociais sabe que é verdade o que eu tô falando, foi o TikTok. E aí eu fiz imediatamente para poder fazer cumprir a realidade da quebra, da procrastinação em menos de 48 horas sobre a palavra de Deus. E a gente está rompendo, foi maravilhoso. Se você ainda não assistiu a aula número 1, volta lá, assiste, compartilha com seus amigos, porque a gente precisa seguir junto nessa jornada. Gente, eu quero aproveitar e agradecer a enxurrada de comentários que vocês fizeram concernente à aula 1. Foi sensacional, foi incrível, nós destacamos alguns aqui e eu quero agradecer a participação e a interatividade de vocês, né? Isso faz toda a diferença. A Clarice Porto Santana disse assim: assistindo essa aula, senti Deus falando diretamente comigo. Parecia até uma aula particular, onde só tinha eu ouvindo e ela falando. Meu Deus, tremendo. Dairly Santana: eu me identifiquei na parte que ela fala sobre o posicionamento. Eu preciso muito ter um grande posicionamento. Não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá. Eu não posso ficar esperando o momento perfeito para começar a fazer aquilo a qual Deus me chamou. É melhor começar a fazer e ser levado ao que eu considero perfeição do que viver a frustração de nunca ter começado. Eu não posso colocar o não posso agora em cima daquilo que Deus está dizendo que já era para eu ter começado. Falou muito comigo, glória a Deus. Chamados à excelência, foco até o fim, constância nunca mais. A Joelma Bittencourt, ela nos diz assim: Deus seja louvado por essa palavra. Eu realmente estava carregando essas mentiras na minha caminhada. Mas Deus, tendo o controle de tudo, sempre tem uma palavra de poder para desfazer as mentiras do diabo. Deus abençoe pastora Camila, Deus te use cada vez mais. E a terceira tarefa, já fiz sem saber, bem mais do que 3. Continuem usando as nossas tags, tá bom? Chamados à excelência, foca até o fim e inconstância nunca mais. Vamos continuar fortalecendo esse propósito. Lembrando que nós estamos numa série de 4 aulas. E a primeira já aconteceu, hoje a gente já vai inaugurar a segunda, mas você que ainda não assistiu a primeira, segue junto com a gente, volta lá, assiste para você caminhar na mesma visão que nós estamos caminhando, no mesmo tempo que nós estamos caminhando e compartilhe com os seus amigos, para que eles também possam viver esse tempo onde eles vão fortalecer o chamado, romper com a paralisia e viver, né, o conhecimento de qual propósito que a chamada deles carregam. Vamos lá agora para a nossa aula 2. Na aula de hoje nós vamos aprender 3 passos para destravar o seu chamado. E o primeiro deles é: comece usando o que você tem. A primeira coisa que você precisa identificar é que você tem. Deus colocou em você um propósito e esse propósito tem uma finalidade. Você carrega ele. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro do episódio da Sunamita em 2 Reis, capítulo de número 4. O texto conta a história de uma mulher que perdeu o marido e agora o credor está à porta a levar os 2 únicos filhos dela como pagamento de uma dívida que o marido deixou antes de falecer. Como ele tinha vínculo com a escola de profetas que Eliseu estava estabelecendo, ela procura o profeta Eliseu, que representa e é a representatividade perfeita da voz de Deus naquele tempo, e traz a história dela dizendo: olha, a tua serva não tem nada. Ele diz: declara-me o que tens. E ela diz: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E Eliseu demonstra para ela que aquilo é o suficiente para começar e para fazer o milagre que ela precisa que seja feito. Então ele diz para ela: pega essa botija que você tem de azeite, junto com outros vasos que você vai pedir emprestado aos seus vizinhos, não poucos, mas muitos. Entra no seu quarto, fecha a tua porta por detrás de ti e dos teus filhos. E então pega o azeite da botija.
Vamos lá que a gente vai fazer dessa aqui uma botija. Pega o azeite da botija e depois que todos os vasos, agora vamos pegar os vasos. São muitos, mas aqui a gente tem um para representar. Pega o azeite da botija, essa é a palavra de ordem do profeta para ela, e derrama o azeite da botija sobre os vasos. Essa é a palavra de ordem para ela pegar o azeite da botija e derramar sobre os vasos que estavam vazios. Os vasos são emprestados, mas a botija ela tem. Não sei se está lotada de azeite, mas tem o suficiente para começar o milagre. E aonde o milagre começa? Eu costumo dizer que Deus não multiplicou o azeite dentro da botija, porque mesmo que ele lotasse de azeite aqui dentro, matematicamente falando, isso não ia ter condições para encher a totalidade dos vasos. E Deus também não multiplicou o azeite dentro dos vasos, porque Deus não vai usar o que eu tenho para multiplicar onde é emprestado. Ele escolheu as coisas que não são para confundirem as que são, lembra? Então, na verdade, Deus não precisa mudar a configuração do que eu tenho para fazer milagre, porque senão é como se Deus começasse a pensar como eu penso. Eu preciso mudar primeiro para viver depois. Não, e Deus não pensa assim. O que Ele está dizendo é, eu vou usar o que você tem e vou multiplicar enquanto você obedece aquilo que você precisa. Então, recapitulando, nem dentro da botija, nem dentro do vaso. O milagre vai acontecer na transferência enquanto ela executa. Através disso, nós temos estabelecido essa máxima. Para de espiritualizar e começa a executar. Você precisa começar a desenvolver o seu ministério com o que você tem, compreendendo que o que você tem é o suficiente para começar. E é enquanto você desenvolve que o Senhor vai multiplicando e vai acrescentando em cima daquilo que você já tem. Talvez você ainda não conheça a Bíblia toda, então comece pregando aquilo que você sabe. Ah, Camila, eu só comecei aqui com o Salmo 23, então ministre o Salmo 23. Ah, Camila, eu ainda não tenho uma série de convites. Pregue aonde você estiver, na sua casa, na sua família, entre os seus amigos, na faculdade, na escola. Aproveite as oportunidades que você tem. Se você esperar ter para fazer, você nunca vai fazer. Mas se você começar a fazer com aquilo que você já tem, identificando o que você tem, na certeza que o que você tem é o suficiente para Deus operar, você vai desenvolver o seu chamado. E isso vai começar a destravar a paralisia que o seu chamado se encontra. Passo 2, e esse é um dos meus preferidos. Vai com medo mesmo. Essa é uma realidade que não pode ser evitada. Todas as vezes que você decide destravar o seu chamado, isso acontece na nossa mente. A gente decide, não, eu vou romper, eu tenho consciência do que eu quero viver. Mas você esbarra no medo. Por quê? O medo, ele não some porque você tomou a decisão. Pelo contrário, é quando você decide resolver e destravar, é que os obstáculos começam a se tornar mais evidentes. E isso agiganta o medo que nós já tínhamos. E aí, Camila, o que eu faço? Saio correndo? Não, de jeito nenhum. Nós vamos confrontar esse medo. Nós vamos contra-atacar esse medo. E Camila, como é que nós fazemos isso? Administrando e indo com medo mesmo. Ah, Camila, mas fazer uma coisa com medo não é boa. De fato, não é boa, mas a única maneira de começar a vencê-lo é confrontando o medo. É indo de encontro a ele e mostrando que nós estamos decididos ou a passar por cima dele, ou que venha seguido dele, mas que nós não vamos deixar de fazer o nosso percurso por causa dele. E seguindo a mesma linha de 2 Reis capítulo 4, é um texto muito rico, mas agora não mais falando sobre a viúva que procurou o profeta, mas sobre a sunamita que recebeu o profeta Eliseu. Eu não sei se você conhece essa história, mas o que aconteceu foi o seguinte: ela era uma mulher que habitava em Sunem e vendo sempre Eliseu passar, um dia ela convence ele a entrar em sua casa. Depois de um tempo, estabelece uma relação fraterna entre ela, o marido dela e o profeta Eliseu, junto com Geazi. E ela percebe, marido, esse homem é um santo homem de Deus. Ela constrói um quarto para ele junto ao muro da sua casa. É uma história maravilhosa, mas aonde eu quero chegar? Ela recebe uma promessa. Eliseu declara que ela vai gerar e vai dar luz a um filho. Isso é um milagre, porque a Bíblia diz que o seu marido já era avançado em idade e ela não tinha filho. Resultado? Cumpre-se a palavra. O menino nasce, o menino cresce, mas quando ele tem aí o que a gente julga ser aproximadamente 12 anos de idade, o menino vem a óbito, o menino morre. E depois que o menino morre, o filho único daquela mulher sunamita, o texto diz que meio-dia ele morreu
no colo, nos joelhos dela. Ela pega o menino, gente, no colo. Vai lá para o quarto que ela construiu para o homem de Deus, abre a porta, no momento que ele não estava lá. Deita o menino sobre a cama do homem de Deus, fecha a porta e sai. Pede o marido para preparar uma carruagem aonde ela possa ir de encontro ao homem de Deus. Ela pede um servo para que venha dirigir a carruagem para ela ou a carroça para ela. E aí o marido questiona, por que você vai a ele hoje, se não é lua nova, nem sábado? E ela diz, tá tudo bem. Agora vamos dar uma pausa aqui para a gente entender como é que a gente vai com medo mesmo. Tava tudo bem, gente? Um filho morto num cômodo da casa, tá tudo bem? O filho único, resultado de uma promessa que ela recebeu, óbito, morto na cama, tá tudo bem? Não, não está tudo bem. Mas sabendo quem era o profeta e sabendo aonde ele estava, ela vai ao encontro dele porque ela sabia o que ele podia fazer. Dentro disso, ela consegue administrar o desespero que ela está sentindo. Gente, é filho único, presta atenção. Se essa mulher se rasgasse e fosse para o meio da rua, gritar, pedir socorro, ajuda, sabe, se vestir de pano de saco, trazer cinza sobre a cabeça, nós a compreenderíamos. E quem é que reagiria de maneira contra a uma mãe que acabara de perder o seu filho? Mas olha o nível de administração dessa mulher. Você acha que ela não está com medo? Ela está com medo. Você acha que ela não está desesperada? Ela está desesperada. Só que se ela expõe isso dessa maneira, a coisa poderia tomar um rumo que ela não poderia mais ter controle. Como o filho é dela, ela também controla e administra o medo daquela situação. Ela vai de encontro ao profeta no Carmelo. Ela albarda a jumenta e ela segue. Ela encontra ele, traz o profeta para dentro da casa dela. E o profeta ressuscita o menino. Agora, pare para analisar por 2 minutos. E pense, se ela só fica desesperada, se ela só se torna refém do medo, ela jamais haveria vivido o privilégio da ressurreição do filho dela, mas ela administra aquele medo. E essa é a orientação de Deus para que a gente possa destravar nesse segundo passo a nossa chamada. Ir com medo não significa não fazer direito, significa fazer do jeito que dá para fazer. E essa é a proposta do Senhor. Haverão dias em que você não vai se sentir tão segura para fazer, porque o medo vai tentar te fazer refém da sua circunstância. Mas o que você e eu vamos fazer? O que eu estou fazendo agora aqui. Você acha que eu estou totalmente à vontade? Eu estou acostumada com igreja, com povo, com gente, com atmosfera, com o pessoal dando glória, com música no fundo, com... Mas não me sinto confortável. Mas o que eu estou fazendo? Estou controlando. Por quê? Porque eu acredito que nessa administração a gente pode gerar um resultado maravilhoso. Então, Camila, você também ainda sente medo? Sinto. As pessoas sempre me perguntam isso, principalmente concernente ao chamado. Mas eu não permito mais a insegurança atrapalhar o desenvolvimento daquilo que eu preciso fazer. Então, a Sunamita administrou, ela controlou o medo dela e com isso ela teve um resultado totalmente diferente do que ela teria se ela não tivesse ido mesmo com medo, mesmo com desespero. Perceba o autocontrole dela. E é isso que o Espírito Santo está falando conosco através desta palavra. Você quer derrubar num passo, destravar seu ministério no segundo passo, esse medo que paralisa? Então você precisa administrar ele dessa forma. Como? Indo com medo mesmo. Camila, mas será que se eu for com medo mesmo, vai dar certo? Vai, por 2 motivos. Primeiro, a palavra do Senhor, ela nos garante em João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você ama o que Deus te propôs, se você ama aquilo que Deus confiou no seu coração, se você ama a vida, e se você ama cantar, se você ama ajudar pessoas, se você sabe que foi chamado por Deus e isso queima dentro de você, você precisa entender que aquilo que Deus te deu é mais forte do que o medo que quer te frear de viver a desenvoltura do seu chamado. Partindo disso, vai com medo mesmo. Uma segunda coisa que a gente vê que o medo, ele na verdade, ele nos cerceia, né? Nos limita, mas não nos impede, é João 3,16. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ela diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é isso?
Jesus é o verbo vivo feito em carne. Ele é a expressão máxima do amor de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a expressão do seu amor pelo chamado é verdadeira, você evidencia isso com ações. O próprio chamado dá em você ousadia e crescimento para você fazer o que precisa ser feito a despeito do medo. A primeira profecia que o Espírito Santo te conduzir a entregar, você vai sentir um pouco de medo. A primeira palavra que Deus te mandar entregar, você vai sentir um pouco de medo. Talvez a segunda, a terceira, mas é entregando, é desenvolvendo, é executando, que você vai estar pronto para viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Então, vai com medo mesmo. O segredo é você não deixar de ir. O terceiro passo para você destravar o seu chamado é esse: construa um plano de ação. A primeira coisa que você precisa compreender é que o preconceito que as pessoas têm sobre o auxílio, seja um papel, um bloco de notas, ele torna viável, ele torna possível para a gente verbalizar e construir do lado de fora aquilo que o Senhor já colocou dentro do nosso coração. Por exemplo, eu estou agora gravando essa aula para você com o auxílio do meu bloco de notas, que é onde está todo o conteúdo que eu consegui organizar daquilo que Deus confiou ao meu coração. O celular é o Espírito Santo? Não. O que eu escrevi aqui representa o Espírito Santo? Não. Mas é a única forma de eu tornar possível, trazendo para o lado de fora, aquilo que o Espírito Santo colocou do lado de dentro, no meu coração, na minha alma, confiou ao meu espírito. E eu percebo, ao longo do tempo, uma dificuldade muito grande nas pessoas. Elas acham que se elas administram alguma coisa que fala concernente a Deus e as coisas de Deus, não pode haver nenhuma intervenção humana. E isso já está equivocado, porque a intervenção já somos nós mesmos. Deus não usou anjos para trazerem aqui ao mundo e pregarem aos homens. Ele disse aos próprios discípulos: vão vocês, ministrem, entreguem, preguem a toda criatura. Aquele que crê e se batizar vai ser salvo. Então, se Deus usa a gente, que é muito mais pecador do que um celular, que é mais pecador do que um bloco de notas, por que ter preconceito acerca da necessidade de um auxílio para você organizar a sua vida? Então, você precisa aprender a construir um plano de estrutura viável, um plano onde você possa cumprir de modo prático aquilo que é espiritual dentro do seu coração, aquilo que é emocional na sua alma, aquilo que é mental na sua cabeça. É necessário, sim, ter um intermediário construído lá de fora para você ter possibilidade de ter o conteúdo. Vamos lá. Camila, eu acho lindo a pessoa pregar sem sermão, mas alguém que hoje prega sem olhar para o sermão é porque já ministrou aquele sermão, já está experimentado naquele sermão. Ou ainda que não esteja experimentado no sermão, já está muito experimentado naquela palavra. E qual é a forma de desenvolver isso? Tornando isso possível e real do lado de fora. Vamos lá, Marcos capítulo de número 5, a mulher do fluxo de sangue. Ela criou um plano viável dentro da cabeça dela. Ela dizia consigo mesma, ela fez algo que só dependia dela. E é isso que a gente tem que entender. Você não pode fazer plano contando com terceiros. Você precisa fazer os seus planos. Estabelecer um programa daquilo que você precisa fazer. É por isso que eu bato tanto sobre a questão das tarefas, sobre você cumprir as tarefas, porque elas vão ampliar a sua perspectiva de organizar na horizontal, ou seja, no plano terrestre humano, aquilo que você recebe na vertical. O chamado vem na vertical, a unção vem na vertical, o espírito vem na vertical, o poder vem na vertical, mas ele só se manifesta quando você está com a horizontal organizada para isso. Ou ele só se manifesta de maneira mais ampla, mais livre, quando você está com a horizontal organizada. Falando a grosso modo, eu senti de Deus de te dizer agora, em que casa você já viu uma laje ser batida antes do alicerce? Em que obra você já viu alguém começando por cima sem saber se tem estrutura na parte de baixo? É o plano. A Bíblia diz, e Jesus falou abertamente sobre isso, quem é que faz uma obra e começa a fazer sem saber os gastos, se vai ter condições de cumprir ela até o final? É a mesma coisa. Voltando para a mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, ela criou um plano viável na cabeça dela. Se tão somente eu tocar, isso é um plano, gente, olha, ela está criando aqui, eu já sei, eu vou no meio da multidão, eu vou romper a multidão, eu vou tocar na orla das vestes dele e eu vou ser curada. E foi o que ela fez. Ela saiu de casa projetando na mente dela de maneira organizacional aquilo que ela iria manifestar do lado de fora. E hoje nós estamos vivendo esse tempo onde nós precisamos, a fim de cumprir, de executar as ações que Deus confiou ao nosso coração, planejar do lado de dentro, seja num bloco de notas, num caderno de tarefas, numa agenda.
aquilo que a gente vai fazer do lado de fora. Por que muitos devocionais, campanhas e propósitos começam, mas não terminam? Porque você começa no gás, você começa na efusão, você começa na unção, você começa no propósito, daqui a pouco arrefece. Sabe por quê? Porque dentro do movimento você não desenvolveu um plano para você conseguir ir até o final. E não adianta, a emoção é bom para começar, mas ela não tem gás o suficiente para te levar para o destino final. Então, o terceiro passo para destravar o seu chamado é exatamente esse. Você precisa aprender a desenvolver o plano. A mulher do fluxo de sangue, ela fez uma coisa sensacional. O texto diz que ela foi lá, tocou e imediatamente, na hora, sentiu estancar no corpo a hemorragia e ela foi curada daquele flagelo. Todas as vezes que eu falo isso, me vem de modo muito reflexivo o seguinte entendimento: ela foi lá e pegou o que queria, sem pedir, porque ela não fez uma oração específica. Ela pegou o que ela queria, sem pedir, baseado num plano de fé que ela já havia organizado na mente dela, e executou. Ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Entende isso? Eu vou repetir. Ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Ela não disse, Jesus me cura. Ela criou um plano e foi lá. E quando eu vejo isso, eu digo, Jesus, como é que a gente faz um monte de coisa e às vezes não consegue? E ela foi lá, executou o plano e recebeu o que queria. E aí o Senhor fala ao meu coração, ela pegou o que ela queria porque ela não gastou tempo pedindo autorização para usar aquilo que ela sabia que era dela. Ela tinha um plano e esse plano era de fé. E a ação dela tornou possível a realização do milagre dela enquanto ela executava aquele plano. Deus está dizendo isso para nós hoje nesse terceiro passo. Você precisa aprender a desenvolver um plano. O plano dessa mulher do fluxo de sangue, ele foi tão bom, tão bom, tão bom, que eu não sei se você já parou para pensar. O texto traz uma narrativa em João acerca dela, até o dia em que ela decidiu fazer isso, que na verdade aquela multidão de Marcos 5 está apertando Jesus, porque até o dia em que essa mulher decidiu que ela ia tocar, as pessoas só acreditavam que poderiam ser curadas se por Jesus fossem tocadas, porque a fama dele e a fama que percorria de como ele fazia milagres era essa. E a todos quanto ele tocava, estes quem? Que ele tocava, estes eram curados. Por isso aquela multidão aperta Jesus de todas as formas, porque eles estabeleceram esse método de ação. O método é esse, eu só posso ser curado se por Jesus eu for tocado, porque ele só vai curar aquele que ele tocar. Isso na verdade não era uma máxima, simplesmente era a manifestação de Jesus operando milagres quando ele tocava, mas não determinava que era uma via de regra e os milagres poderiam acontecer só dessa forma. Agora, depois que a mulher do fluxo de sangue, uma vez que era uma mulher imunda, e Jesus jamais iria descumprir a lei dentro dessa temática, na cabeça dela, para tocar nela, para ser curada, uma vez que ela era imunda por causa da enfermidade do sangue, ela não foi para casa e desistiu, ela elaborou um plano dentro das possibilidades dela. É por isso que eu falo sobre um plano viável, sobre um plano possível. O plano que eu tracei para mim, nem sempre às vezes é o plano que vai funcionar para você, porque ele precisa se adequar à sua realidade. É isso que eu falo sobre um plano viável. Ela, uma vez que não podia ficar no meio da multidão e se apertar para insistir com ele para ser tocada, criou um método novo. Então, eu vou tocar e eu vou receber. E foi o que aconteceu. Agora, preste atenção. Depois desse período que ela tocou e recebeu, e esse milagre se tornou famoso e conhecido, aí vai acontecer algo extraordinário. Outras pessoas vão compreender que não são curados por Jesus somente aqueles que Jesus toca neles, mas também são curados pelo céu, por Jesus, aqueles que decidem tocar, aqueles que decidem gerar iniciativas, e outras pessoas passam a fazer coisas que nunca antes foram feitas, mas a exemplo dessa mulher, traçam um plano, uma rota de milagre, que não dependia necessariamente do que Deus iria fazer, mas dependia de como elas iam se dispor para que Deus fizesse aquilo que ele tinha poder para fazer. Não foi a mesma coisa que fez a cananeia, insistindo, gritando, mesmo com pessoas dizendo, desiste, deixa para lá, focando no plano dela. Então é a mesma coisa. Eu vivi uma grande transformação na minha vida. E esse é meu testemunho pessoal para você. Eu começava meus métodos devocionais e eles são a parte mais difícil, porque são eles que trazem manutenção ao seu chamado.
E eu tinha muita dificuldade de estabelecer a disciplina do método devocional. E isso gera na gente uma culpa e uma frustração muito grande. Eu sei que muitas pessoas se identificam com o que eu estou falando agora. Porque se você tem uma chamada, você percebe a necessidade de buscar, de ter um método devocional, e quando você não consegue dar ritmo a isso, isso é extremamente frustrante. Então tinha dias que eu estava amarrada, manietada pela culpa, por não conseguir dar prosseguimento ao plano de oração, de jejum, de propósito, de quarto, de joelho, para alimentar o chamado que Deus me confiou, porque isso é vital. E então eu pensei, quer saber? Eu vou parar de espiritualizar. E eu peguei um caderno. E aí nesse caderno eu comecei a fazer a estrutura da minha devocional. Eu dizia exatamente a oração que eu ia fazer. Eu determinava os textos que corroboravam com aquela oração. Eu escrevia ali os louvores que eu cantava. Eu não vou te passar exatamente igual aqui agora, porque é o que eu disse, cada um vai se adequar dentro da sua realidade. Eu, por exemplo, dispunha de um tempo de 1 a 2 horas ali, especificamente consagratório para aquilo. Vai ver, você tem 15 minutos, mas se ele for um plano constante, isso vai ser o suficiente. 15 minutos podem mudar 15 anos da sua vida, se eles forem constantes. Mas é por isso que eu volto a dizer, você precisa quebrar o preconceito de trazer para o papel, de trazer para a realidade terrestre, física e humana, aquilo que o divino já trouxe para a sua vida. E aí foi através desse caderno, um caderno de oração, um caderno de devocional, onde eu tornei físico o espiritual que estava em mim, que eu consegui e tenho conseguido gerir isso até o final. Por quê? Porque no caderno, muitas vezes o Espírito Santo já me trazia demandas para o dia seguinte. Porque tem dia que você dobra o joelho, irmão, e eu não sei se é o cansaço, se é o trabalho, se é o estresse. A coisa tá tão difícil que se você não tiver anotado ali qual é a demanda, o que você tem que orar, qual é a motivação do Espírito, perde o propósito. Você não aguenta ficar ali. Então o caderno ele te ajuda a gerir isso. O plano de estrutura organizacional, sabe? Devocional ajuda. Quando eu virei essa chave na minha vida, virou também uma chave na minha vida. Que é essa aqui, por exemplo, que eu estou fazendo agora. Eu me sentia completamente fora do universo digital. Mas como eu entendia que o universo digital é um novo tipo de comunicação real e que, uma vez que eu estou na condição de influenciar pela palavra, eu precisava ser inserida, eu só consegui isso com oração. E só consegui isso insistindo, dizendo, Deus, me ajuda. E ali orando, e trouxe isso. E através disso eu tenho colhido frutos e resultados, não apenas físicos do que eu estou vivendo agora, mas da construção realmente do meu chamado e daquilo que Deus ainda tem para a minha vida. Foi pensando nisso que eu e a minha equipe criamos um plano de tarefa para você, onde a gente listou 3 tarefas das quais você precisa fazer. A primeira delas, sem preconceito, você precisa fazer um caderno devocional. Eu tô lendo aqui porque eu não quero deixar você de fora do conteúdo. Quando você for entrar no grupo do WhatsApp, ele vai estar lá, lembrando que você não precisa encaminhar a tarefa para mim. Ela é pessoal, é você e Deus. É para o seu autoconhecimento e também para o seu desenvolvimento. Você vai clicar no link da verificação lá do grupo do Zap e aí você vai ver lá. Então vamos lá. A primeira lição é essa, você vai criar um caderno devocional. E nesse caderno você precisa separar 7 espaços para colocação de 7 itens muito importantes. São eles, primeiro, você vai fazer um cabeçalho, onde você vai colocar a data, horário e o local da sua devocional. Isso aqui é muito bacana, é exatamente assim que eu faço o meu. E você se sente como se fosse um Paulo, isso é muito bom. Te dá uma noção de realidade, de estar levando a sério, porque Deus está te levando a sério. Vamos lá, neles você vai colocar a seguinte coisa: motivos de oração. Você vai colocar ali quais são os motivos urgentes de oração. O seu coração está queimando, a sua demanda mais urgente agora é o quê? Não faça só o que você acha certo. Coloque ali o que está queimando no seu coração. Deus trabalha com verdade, não com protocolo. Segunda coisa, depois da oração, você vai ler a palavra de Deus. E aí você vai trazer a descrição ali de onde você leu. Para você que está começando, eu quero deixar uma dica. Comece com Salmos. É inspirador, ele te dá uma direção, norteia seu dia, sabe? Te influencia a fazer uma oração com a ajuda do Espírito Santo mais eficiente, mais inspiradora. Fica a minha dica, porém, pode ficar também naquilo que o Senhor te direcionar. Depois do período da oração e da leitura da palavra, eu levanto. E aí eu canto ali alguns hinos de louvores a Deus. Uma coisa importante na estrutura devocional é você planejar o tempo que você tem.
muitas vezes eu me emociono e daqui a pouco vejo, passei da hora. Se eu passar da hora da devocional, como a minha vida é toda planejada, enrola outras coisas. E eu não posso fazer da minha experiência devocional traumatizante e nem mais pesada do que o meu dia pode suportar. Porque é nessa daí que depois você acaba colocando Deus no tempo da sobra. E a ideia aqui não é de Deus tomar o seu dia todo, mas é de você dando a parte que é dedicada a Ele ter o governo sobre todo o seu dia. A verdade é que muitas vezes nós damos para Deus o tempo da sobra, o resto, e o que Deus está dizendo é, agende um horário comigo e seja fiel a esse horário. Então vamos lá, depois eu louvo, e é isso que vai entrar lá. No link, gente, lá na descrição vai estar tudo separado, bem bonitinho para você conseguir acompanhar, tá bom? E aí eu louvo, e depois eu tiro, numa explicação pessoal eu coloco no caderno. Como é que foi aquela experiência da devocional, no meu caso, daquela manhã para mim? O que eu extraí ali de lição? Teve alguma purgência, alguma coisa importante que o Espírito Santo alertou pessoalmente ao meu coração? Eu escrevo literalmente no caderno, do jeito que o Espírito Santo colocou para mim. E aí, por fim e por último, nota de rodapé, que é o quê? O horário que eu terminei. E aí eu vou lá e pontuo o horário que eu terminei. Fechou o planejamento. Então, essa é a primeira da lista de 3 tarefinhas que eu quero que você obedeça. Tarefa 2. Você precisa aprender a agendar os seus compromissos com você mesmo ou com você mesma. Quando a matéria-prima para Deus trabalhar é você. Então você precisa estar inserido naquilo que você quer oferecer para Deus. E a maioria das vezes nós não conseguimos disponibilizar o tempo que temos para Deus porque nós não agendamos, não é que a gente não agenda compromisso com Deus, a gente não agenda os nossos compromissos com a gente. E aí quando vê, Deus fica embolado na agenda do nosso tempo. Então na tarefa de número 2, você vai começar a aprender a agendar compromissos seus com você mesmo. Você vai organizar, vai estabelecer um plano de rotina e abaixa o preconceito à rotina, tá ok, gente? Teve um tempo aí, um movimento onde todo mundo queria novidade e a ideia era quebre a rotina, quebre a rotina, quebre a rotina, e tá todo mundo quebrado até hoje, porque na verdade um ser humano, para desenvolver uma vida equilibrada, ele não pode viver de novidade todo dia não, ele precisa estabelecer uma rotina. É o que eu sempre digo, sobrenatural quem faz é Deus. E para isso a gente precisa estar aqui, ó, com a horizontal arrumada. Então nessa segunda tarefa você vai aprender a ter um caderno de rotina. Como é que isso funciona? Você não pode deixar para escrever no dia dos compromissos o que você vai fazer. Você precisa estabelecer com no mínimo 24 horas de antecedência. No meu caso, eu acho muito bom com 24 horas de antecedência, porque dá tempo de eu me preparar e ainda fica fresco na minha memória para eu poder trabalhar em cima daquilo que eu quero fazer. Então é isso, na segunda tarefa você vai estabelecer um caderno de rotina onde você agenda os seus compromissos com você mesmo, para você organizar a sua vida, ou com você mesmo, né? Para organizar a sua vida. E aí você vai estabelecer isso com 24 horas de antecedência. Tem um compromisso no dia 25, no dia 24, teu caderno de rotina já precisa estar cumprido e alinhado. Quando você conquistar isso, e você vai conquistar isso, você vai ter um tempo importante, porque sua rotina já vai estar agendada e Deus já vai estar inserido dentro dela, tendo o governo sobre tudo que você vai fazer naquele dia. Se você agendar os seus compromissos com você, você vai ter tempo para viver os seus compromissos com Deus. No caderno de rotina você deixa de viver, aquele período de atribulação e aquela culpa de não conseguir ter o tempo com Deus, porque você para de dar para Ele o tempo da sobra e começa a incluir Ele na sua rotina e dá para Ele o tempo de qualidade que Ele merece e que você também precisa ter para gerar valor naquilo que você está fazendo. A nossa terceira e última tarefa, ela é extremamente simples, extremamente simples. Você precisa confrontar os seus medos. Eu quero que na disponibilidade, né? Lembrando, vai estar lá na descrição do link do WhatsApp. E na terceira e última tarefa, eu preciso muito que você seja honesto e honesta consigo próprio. Você vai listar as áreas que você tem medo e que você sabe que precisa romper, mas pelo medo você não rompeu até hoje. Exemplos: orar por alguém, perguntar para alguém, posso orar por você? E vai começar a se desenrolar nisso. Você precisa estabelecer algumas metas. Então ali você vai colocar uma listinha de coisas que você vai se permitir a fazer com medo mesmo. Orar por alguém, pregar de Jesus em algum lugar, estabelecer naquela semana uma meta. Eu vou
eu vou pregar para alguém e eu vou ganhar uma alma para Jesus essa semana. Eu não sei se vai ser sentado do lado do ônibus, no ônibus que eu pego, eu não sei se vai ser no meu local de trabalho. Você precisa ir com medo mesmo. E hoje vai esbarrar numa tarefa anterior. Eu não sei, eu acho que Jesus está me usando nesse curso para incentivar alguém, para ligar para alguém, para sair do desencalhamento. Tem alguém na sua igreja que você gosta, tem alguém que talvez você está esperando no Senhor, está solteiro, está em Deus, é um vaso de Deus, é uma vasa de Deus, quem sabe, e você não liga, não chega junto, não fala, você vai confrontar o seu medo e vai chegar nessa pessoa. São apenas alguns exemplos, você vai ver qual é a área da sua vida que você tem se sentido limitado pelo medo, vai escrever lá e vai trabalhar com isso e vai romper esse medo dentro desse período. É isso, galera, hoje a gente fica por aqui. Eu sei que você lembrou de alguém enquanto nós ministrávamos a aula de hoje. Compartilha com seus amigos, chama eles para estudarem com você. E se você ainda não observou a aula anterior, volta lá para a gente poder caminhar junto. Eu gostaria muito que vocês interagissem comigo e descrevessem lá nos comentários, primeiro, as nossas tags, chamados à excelência, foco até o fim, inconstância nunca mais. Vamos massificar isso, porque são palavras de ordem, palavras proféticas, palavras importantes, palavras que nos envolvem dentro desse movimento e desse propósito que o Senhor tem nos permitido caminhar a fim da gente ter mais clareza do propósito da nossa chamada. Por hoje a gente fica por aqui. Recapitulando, depois vai lá, vê o link das tarefas, pratica tudo, não esquece, é uma série de 4 aulas e a aula 3 está extraordinária. Na aula 3 eu vou começar a revelar um projeto novo, desafiador, algo que vocês já me pedem para fazer há muito tempo e chegou a hora da gente começar a fazer. Lembrando que vai ser profundo, vai ser extraordinário, porque a cada vez que a gente vai derrubando um muro, né, e construindo algo, a gente vai tendo liberdade para chegar mais perto do alvo e daquilo que Deus tem pra gente. Então eu te espero na próxima aula, comenta bastante, fica com a gente até o final, inconstância nunca mais. Você começou e vai terminar em nome de Jesus. Deus te abençoe, um beijo, até lá!